Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, os 4 primeiros versículos apenas. Diz assim o texto: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém. Se você puder manter a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos pregar um longo sermão. Mas eu lendo esse texto, amados, depois de ter lido, não diria centenas, mas dezenas e dezenas de vezes, tinha algo que me passava desapercebido sempre. E fazendo a leitura desse texto, eu encontrei aqui uma pérola. Eu encontrei aqui um tesouro. Você já ouviu diversas mensagens sobre esse texto. Alguns colocam Naamã como o protagonista principal. Alguns colocam o profeta Eliseu. Mas eu quero pegar aqui a menina sem nome como protagonista principal dessa história. Mas antes de falar desta menina, eu gostaria de falar do preço do perdão. Você já parou para pensar que todo perdão tem um preço para o perdoador? Se você observar, desde o início das Sagradas Escrituras até o final, você vai observar que Deus sempre exigiu um sacrifício para perdoar. Que o perdão ele está atrelado ao sofrimento de alguém. Alguém ou alguma coisa precisa ser sacrificado. Porque, amados, uma pessoa que é roubada, que é espoliada, uma pessoa que é enganada, ela tem todo o direito de requerer da pessoa que me enganou o prejuízo que lhe causou. Tem ou não tem? É bíblico. A pessoa que foi vituperada, ela tem duas opções: requerer tudo de volta ou perdoar. Agora, para perdoar, ela absorve todo o prejuízo. Ela absorve toda a dívida para si mesma. O prejuízo que outrem causou, ela absorve e leva sobre os seus ombros. Então o perdão exige sacrifício. O perdão tem um alto preço. É por isso que não é fácil perdoar, humanamente falando. Não é fácil.
A pessoa que diz que não tem nenhum problema em perdoar, causa uma certa estranheza, porque o perdão, amados, ele dói do perdoador. O perdão, ele leva uma parte do perdoador consigo, como ele foi perdoado. O perdão, ele exige sacrifício. O perdão exige um alto preço. O preço da renúncia. O preço da renúncia. De não querer se vingar. Essa menina, que não tem nome, de aproximadamente 12 a 14 anos de idade, ela se depara numa situação de subjugação extrema. Ela desce ao mais baixo nível da estrutura social. E ela agora se depara diante de uma grande situação. Vingar-se ou perdoar? Deus colocou diante dela uma grande oportunidade. Por que se vingar, pastor? Quem era aquela moça? A Bíblia chama de menina. Portanto, trata-se provavelmente de uma adolescente de 12 e 14 anos. Era uma moça judia, lá de Israel, que numa investida dos sírios contra aquela região de Israel, eles levaram aquela moça, aquela menina cativa para ser escrava em seu país. Tem duas possibilidades que aquela menina pode ter enfrentado quando foi capturada. A mais simples dela, a menos letal, é que ela tenha sido levada com toda a sua família cativa para a Síria, o que é pouco provável, porque não se levava homens como prisioneiros de guerra. Geralmente levava as mulheres e, numa seleção melhor, apenas as virgens. Todas as demais eram executadas. A pior hipótese é que aquela menina pode ter visto a sua família sendo executada diante dos seus olhos e só ela tenha sobrevivido e sido levada cativa. E a culpa de todo o fracasso familiar e social daquela menina era do homem em que ela morava na casa dele, o general de campo chamado Naamã, o poderoso e respeitado Naamã do Sírio. Ela tinha motivos ou não tinha para se vingar? Quem sabe se fosse eu descobrindo que o meu maior inimigo estivesse leproso, quem sabe eu teria exclamado: ah, lepra, lepra, que bom! Caiu mais um dedinho, eu vou dançar em cima da tua sepultura. Quem sabe se fosse eu teria escolhido me vingar daquele que tinha destruído a minha felicidade, que roubara os meus sonhos. Mas aquela menina, a despeito de tudo que tinha sofrido, provocado por aquele homem e o seu exército, ela não fez nenhum tipo de comentário maldoso como esse que eu citei. Antes, ela exclama com profundo desejo de abençoar o seu Senhor, e ela diz: ah, se o meu Senhor conhecesse, ah, se o meu Senhor se apresentasse diante do profeta que tem em Samaria, ele ficaria limpo da sua lepra.
Ao invés de escolher se vingar, ela escolheu ser um canal de cura e de salvação em um país estrangeiro. E a reflexão que eu faço nessa oportunidade para você que me ouve, você que já foi maltratado, perseguido, caluniado, roubado, você que já foi injustiçado, Deus coloca uma grande oportunidade diante de ti. Vingar-se, querer justiça, direito teu, ou perdoar. O que você vai escolher? O que você tem escolhido fazer? Aquela menina resolveu perdoar. E ela foi um canal de bênção. Irmãos, quando nós escolhemos perdoar, nós nos transformamos em um canal de bênção para as pessoas. Em um canal de cura, em um canal de restauração, em um canal de salvação. E está ao teu alcance essa escolha. Pelo conhecimento que você tem de Deus, da sua palavra. Mesmo sofrendo tudo aquilo, ela resolveu perdoar. E sabe de quem eu me lembro aqui? De Jesus. Quem era Jesus? O próprio Deus. Encarnou-se, fez-se semelhante aos homens, foi traído, vendido, preso, envergonhado publicamente diante de todos os homens e depois executado. Mas quando ele estava pendurado naquela cruz, ele se deparou com a mesma situação daquela menina. Ao invés de julgar aqueles que estavam ali afligindo, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus preferiu me perdoar. Então, quando você tiver mágoa de alguém, quando você tiver dificuldade de liberar perdão para alguém, lembre-se do que Jesus fez por ti. Ele poderia ter virado as costas para nós. Ele era Deus. Isso não ia influenciar em nada na sua divindade, mas ele escolheu pagar o preço. O perdão é de graça para a humanidade, mas não é barato, queridos. Custou o sangue de Jesus, custou a vida de Cristo. Qual a tua disposição de perdoar? Se faltava motivação, Jesus é a principal motivação. Uma outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Quem era Naamã era o segundo homem da Síria, uma espécie de primeiro-ministro, general do exército sírio, sobre quem o rei da Síria se apoiava. Quem era a menina? Uma escrava, estrangeira, mulher, de uma sociedade machista como aquela. Ela estava numa situação muito inferior àquele homem. Não tinha poder algum, era um escravo. Mas Deus usa uma menina para mover a estrutura de dois reinos. Deus usa aquela menina escrava, e através da palavra daquela menina, dois reinos se movimentaram.
E quando aquele general com a sua comitiva chega diante do rei de Israel, que ele rasga as suas vestes, e aí Eliseu sabe da história e manda chamar até a sua casa. Naamã imaginou que chegando lá, aquele homem iria honrá-lo como autoridade estrangeira, como primeiro-ministro, iria sair e fazer as condescendências, ia estender a mão sobre a ferida, está aqui no texto. Ele imaginou, quando eu chegar lá, vai acontecer assim, assim, assim. Sabe quem foi que saiu para ver? O servo. Alguém que não imaginava, estava muito abaixo da patente dele. E ele sai revoltado, voltar para sua terra, negligente com a ordem do profeta. Sabe quem foi que Deus usou para convencer Naamã a mergulhar? O seu servo. Sabe o que representava aquelas pessoas, aquela classe social, naquela sociedade da época? Um bichinho de estimação ou um burro de carga. Era assim que era visto essas pessoas, os servos escravos. E foi essas pessoas que Deus usou para humilhar o grande e para demonstrar o seu poder, a sua graça àqueles que achavam, julgavam poderoso. Isso que apresentou o coração daquele homem de tal forma que ele se converteu ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então não te preocupa se você se acha pequeno diante de desafios grandes. Você tem a unção de Deus, a graça de Deus já foi derramada sobre a tua vida. Não feche a tua boca, mas abra a tua boca e o Senhor te encherá de sabedoria e de graça e te fará um canal de bênçãos na tua geração. Não se esconda diante da tua pequenez, da tua insignificância. Deixe de ter a síndrome da inferioridade em tudo. Você é filho do rei, você é príncipe, comprado, lavado no sangue de Jesus. Você é sacerdócio real, nação santa, propriedade particular do Senhor. Aleluia! Então, deixe de se esconder, achando que você é pequeno demais e não serve para nada. Porque aquela menina escrava foi um grande instrumento. É a principal personagem dessa história. Se não fosse aquela menina escrava ali, o milagre não teria acontecido. Você pode ser uma menina escrava aonde você está. O Senhor quer usar a tua boca. O Senhor quer usar os teus talentos e mover reinos através da tua vida. Abrace esta palavra, uma palavra de Deus no teu coração. Creia, a graça de Deus está sobre você. A bênção de Deus está sobre você. Abra o teu coração, entrega-te ao Senhor e Ele te fará uma bênção. E Ele moverá circunstâncias para te abençoar. Fique sobre os pés. Vamos orar neste momento.